Bom dia a todos. Estamos mais uma vez aqui com vocês com Café com a CF, né? Mais um domingo, nessa manhã com vocês. E estamos hoje aqui com Margarete e André para fazermos o tema juntos. Mas vamos iniciar com a nossa oração. Então, vou pedir para que todos fechem os olhos, mentalize o seu mentor espiritual. Se prepare para esse momento agora. Pai Celestial, rogamos a Ti, amparo espiritual através dos nossos irmãos de luz, que em cada residência possa chegar um companheiro que traga luz, fortaleça, traga sabedoria, traga saúde e traga força, para que cada dia a gente consiga uma vitória. Peço aos amigos espirituais que nos amparem nessa manhã de hoje, para que a gente possa passar o que aprendemos e trazer um pouco de conhecimento a todos que nos assistem. E damos por iniciado a nossa doutrinária deste domingo. Bom, nós estamos com o tema Missão do Homem Inteligente na Terra, que faz parte do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 13. Ele é bem interessante, porque ele trata não só da questão da inteligência, como algumas outras patologias que a gente vê nesse nosso processo reencarnatório, que a gente começa a entender melhor. E aí a pergunta para iniciar o nosso tema de hoje é o seguinte: por que não deve o homem, né, se envaidecer do seu cabedal de conhecimento? Por que a gente não deve se envaidecer? O que é que vocês acham? Por ser muito inteligente, né? Bom, primeiro, bom dia a todos, né? Quando a gente fala de inteligência, no sentido espiritual falando, a gente pode pensar como é que a gente usa essa inteligência para trazer, né, o conhecimento relacionado à vida espiritual, a Deus, né? E esse conhecimento, se a gente pensar, a gente é limitado, né? A gente é limitado. E é limitado quando a gente coloca um limite. Primeiro, a gente sabe que para a gente ter qualquer conhecimento, a gente precisa estudar. O conhecimento não vem do nada, né? Assim, à toa. Desde quando a gente nasce, a gente passa por um processo onde a gente vai estudando, aumentando a graduação e compreendendo o conhecimento geral, de modo geral, né, em termos de estudo. E assim é também o conhecimento no sentido evangélico falando, no sentido da gente ter o conhecimento relacionado ao processo espiritual, a essa questão de Deus na vida da gente. E tudo que se relaciona à vida evangélica, à vida espiritual, a gente sabe que a gente tem que ter humildade. Então, por mais que a gente pense que sabe, a gente não sabe nada, porque todos os dias acontecem coisas novas em que o nosso conhecimento, de uma certa forma, vai ficando defasado. Então, como é que a gente pode se envaidecer de um conhecimento, de se achar uma sumidade, por mais inteligência que a gente possua, se todos os dias a ciência comprova e cai por terra tantas coisas que são estudadas durante anos e a gente jamais vai ter um conhecimento total de tudo na vida, né? A gente tem que compreender que, por mais que a gente tenha, a gente vai ter que exercer esse conhecimento com humildade, até porque isso é uma coisa, como tudo que a gente tem, isso é concedido por Deus, né? Se a gente possui a inteligência, eu não tenho só porque eu estudo, eu tenho porque Deus me permitiu, é como se fosse um dom que Deus me fornece. Então, se eu tenho essa inteligência, eu tenho que exercer ela com humildade e entendendo que, por mais que eu saiba, nada sei, né? E Deus, na sua infinita sabedoria e bondade, ainda ele mostra o seguinte para a gente, que por mais que a gente não perceba, as inteligências são complementares. Por isso que a gente não tem como deter todos os saberes, porque a gente se complementa. A humanidade, ela vai
tecendo essa coxa de retalho, cada um com sua inteligência, cada um com seus saberes, cada um com seus conhecimentos. E o ideal seria que, porque, como você falou, a gente vai construindo a inteligência, né? Mas vamos lembrar também dos nossos irmãos que não têm a oportunidade do saber, porque o conhecimento é oportunidade, né? Você teve escola, conseguiu chegar à faculdade, mas e os nossos irmãos que não têm essas oportunidades? O ideal seria que quem tem pudesse ajudar a quem não teve essa oportunidade de chegar a esse conhecimento. Então, por isso que a gente não tem, né, como deter todo e mesmo assim, se a gente for refletir, há muito saber, há muito conhecimento nas pessoas que a gente, por isso que a gente não pode se envaidecer, né? Pelo o banco de escola não quer dizer inteligência. E nesse aspecto a gente não pode se envaidecer. Tem muita gente que não teve banco de escola e tem muito saber, tem muito conhecimento, tem muita inteligência. André, E aí a gente completando tem que aí complementar. a resposta de vocês, vai mais uma pergunta. É possível um homem saber tudo, né? Já para fechar o que vocês estão falando aí. É possível uma única Termina. pessoa saber tudo? Porque se ele Não, sabe de porque. tudo, ele teria até como se envaidecer, né? Eu sei, eu sou o rei daqui da cocada tal, sei Exato, de tudo. exato. É possível um homem saber tudo? Não, não. Até porque, como eu estava te falando, né? Como eu estava na resposta anterior, né? Já pensou se a gente tivesse todo o conhecimento, eu sei fazer tudo, a gente não ia precisar um do outro. E Deus faz isso justamente, nos dá esse conhecimento limitado, justamente para a gente entender que a gente vai precisar do outro, mesmo que a gente ignore isso em alguns momentos. E aí o conhecimento é facultado paulatinamente, né? Deus ele vai dando de acordo com o seu esforço, de acordo o seu merecimento, ele vai te dando através das várias encarnações, vai te dando esse acúmulo de conhecimento. Eu ia E eu, falar justamente isso. Quando a gente fala de encarnação, a gente ainda tem esse acúmulo de conhecimento que a gente adquire em outras existências que a gente teve, né? Então, essa existência é um pedacinho da gente no mundo, né? É uma parte, é como se fosse assim, uma série a nossa vida é como se fosse uma grande escola e aqui a gente está passando em uma série dessa vida escolar, vamos dizer assim. Então, a gente já pode ter acumulado muitas séries ou a gente pode estar no iniciozinho. Isso aí vai depender de cada um, do esforço que a gente emite para poder realmente aprender, né? Eu falo aprender no sentido do conhecimento espiritual, porque a gente fala de inteligência, eu gosto de sempre a gente está batendo que são duas inteligências, a inteligência humana, que a gente vai tratar dessa parte material, física, e tem essa inteligência em que a gente desenvolve para o lado espiritual, que são coisas distintas, né? A mas inteligência Não, não deixando também de ter o seu valor, né? Porque a inteligência isso, material, ela vai preparar a Terra para que a gente possa evoluir. exatamente. Então, a gente não pode é, desprezar. eu diria que a inteligência espiritual é uma condicionante de duas inteligências, a inteligência intelectual e a inteligência moral. Não tem como você ter a evolução espiritual sem ter essas duas, entendeu? Não tem como. Vocês estavam falando aí e me recordou aqui a nossa atual situação da pandemia. Se tudo a gente já soubesse, a gente já teria a vacina certa, a solução para o vírus. E não. Né? À medida que a gente vai passando por um processo, os cientistas vão tentando descobrir qual é a solução daquele problema ali e vai apresentando. Se a gente já soubesse tudo, a gente nem passava por metade das coisas que a gente passa, na verdade. E é um constante aprendizado, porque se tudo soubéssemos, a gente ia ficar na soberba, achando que não deve nada a ninguém, né? E a gente quase um sobrenatural da sumidade da inteligência. E por que Deus nos permite desenvolver essa inteligência? O que é que vocês acham?
Ele nos permite para nos proporcionar a oportunidade da gente crescer moralmente e da gente ajudar o outro, né? A gente desenvolver a caridade, essa caridade de ajudar, de eu dividir esse dom que Deus me deu, porque a inteligência é também um dom doado por Deus, e se Ele me doou, Ele quer que eu faça um bom uso desse dom. Então, um bom uso desse dom, um professor que aprendeu muito, que estudou muito, ele tem que saber ensinar o seu aluno. Então, a inteligência é uma faculdade que Deus nos permite para que a gente possa dividi-la ou até ajudar aquelas pessoas que não têm tanta inteligência ou até que possuem uma certa deficiência, até, às vezes até física mesmo, né? Para que a gente tenha essa compreensão de doação, em que não é uma propriedade minha, é algo emprestado para que eu possa ajudar, para que eu possa ou desenvolver a humanidade quando eu trabalho minha inteligência para o aprimoramento material, né, do desenvolvimento do planeta, ou o desenvolvimento espiritual no sentido de eu ajudar as pessoas, de eu fazer uso dessa inteligência para falar a palavra de Deus, né? Dividir o meu conhecimento com outras pessoas que não tenham tanto conhecimento, com humildade e com respeito. É bom lembrar que E a assim, inteligência intelectual é uma conquista individual de cada um. Deus não simplesmente vai colocar na minha mente aqui você hoje vai ser, essa encarnação você vai ser inteligente. Não. A inteligência intelectual a gente vai galgando à medida que no nosso processo reencarnatório. Por isso que a importância do estudar. E aí me lembra também uma passagem evangélica que é a que a gente nunca tem a fé cega. Né? Então, para que eu não tenha uma fé cega, eu preciso estudar, eu preciso desenvolver em mim o poder de interpretar aquele tema, aquela frase, né? E tendo as minhas próprias opiniões, testando comigo mesmo e aí desenvolvendo a minha atividade. E a atividade, ou melhor, e a inteligência intelectual também é uma conquista a cada dia. E nessa encarnação, que eu já tenho desenvolvido a minha inteligência, eu tenho nela um propósito, porque eu posso simplesmente deixar, aliás, de manifestar, porque é do meu espírito essa inteligência, eu posso deixar de manifestar essa inteligência, né? E como é que a gente desenvolve essa inteligência? pelo estudo, como você disse, né? Lendo, ouvindo, conversando, e pelo trabalho edificante em prol de todos. Agora, tem uma coisa, Carla, retornando lá, há espíritos que reencarnam com a incumbência de desenvolver boas tarefas de inteligência em proveito da coletividade. Mas isso passa também pela condição do espírito aceitar essa oportunidade, Essa porque ele missão, pode né? também não essa missão, ele pode não querer desenvolver essa, ele pode querer não estudar, ele pode querer, né? Quantas vezes a gente se aproxima de algumas pessoas, pô, fulano é tão inteligente, mas é tão desinteressado, né? Então, imagine aí, você vem com uma missão de ser um cientista. Mas para você chegar até ser um cientista, como você falou, Deus não vai colocar, vai escolher, pô, você vai, ó, não vai precisar estudar, não vai precisar fazer nada. Os caminhos, né? Você vai buscar, você vai ser intuído, vai ser inspirado para chegar a tal. Mas isso você vai ter que comer banco lá de escola, vai ter que ler, ter que estudar bastante para chegar a essa condição de ajudar a humanidade com a sua inteligência voltada para o bem da coletividade. Eu até diria Como que isso é você uma motivação, porque, tipo assim, eu tenho certeza que nada vai cair do céu, e só com esforço próprio eu vou conseguir. Isso me estimula a querer aprender, ler por conta própria, né? Eu sei que tem a questão da preguiça, a falta do hábito, não sei o quê, mas entender que ninguém vai colocar na sua cabeça o que você precisa desenvolver, entendeu? E É só se para permitir a isso, vá, diga. e só para poder, né, contextualizar, aí no próprio Evangelho, o Consolador ele traz o seguinte: a forma mais elevada e mais bela para desenvolver a inteligência é a do esforço próprio, como você mesmo disse, dentro da humildade e do amor. Os livros ensinam, mas só o esforço próprio aperfeiçoa a alma para a grande e abençoada compreensão. Então, é esforço, minha irmã. É dedicar e se oportunizar, né? e Nada abrir cai o de graça, coração nada cai para de graça. E abrir o coração.
Porque às vezes você pode ler, conhecer tudo, mas ser totalmente cético demais e não compreender o que você lê. Quantas vezes as pessoas leem o mesmo trecho de uma Bíblia e cada uma interpreta de uma forma? Então, assim, está ali a mesma escrita para todos, mas cada um vai compreender de uma forma. Então, aí é que ele diz onde é o esforço próprio, o esforço de compreender realmente o que é que aquela palavra quer dizer, o sentido que ela quer trazer em benefício de todos, né? Porque por mais que eu me sinta inteligente, por mais que eu tenha esse conhecimento, muitas vezes eu não uso esse conhecimento para nada. E aí falta compreensão. Veja que coisa interessante. A gente está falando de esforço, e aí eu vou conquistando a minha inteligência intelectual e eu vou tendo um nível de compreensão cada vez maior. E isso é sinal, então, de evolução espiritual? Parece que sim, né? Porque, pô, eu estou me esforçando, eu Não. consigo captar aquela mensagem de uma forma mais rápida do que uma pessoa ignorante ao ler um livro, seja lá o que for. E a questão isso é sinônimo, digamos assim, é pré-requisito para ser evoluído? Eu vou dar um exemplo. Assim, inteligência, eu acho que eu já falei até isso no início. A inteligência, às vezes, a pessoa tem muita inteligência, mas ela não sabe usar essa inteligência de uma forma correta. Quantas pessoas são muito inteligentes e usam essa inteligência no propósito do mal, para roubar, para desenvolver armas, para fazer coisas em que, em vez de ajudar a humanidade, que é o propósito da inteligência, ela acaba atrapalhando ou criando até situações difíceis para o próximo, né? Então, a inteligência não é sinônimo de evolução. É por isso que eu falei antes, às vezes a gente lê a mesma coisa, mas a compreensão de cada um, e essas pessoas que têm muita inteligência e que usam ela de uma forma negativa, vamos falar assim, em termos de desenvolvimento da humanidade e do bem ao próximo, normalmente elas não têm essa compreensão, na verdade, nem do que a inteligência que ela tem poderia proporcionar, né? Aí ela usa, em vez de usar para o bem, ela usa para o mal. Então, uma pessoa dessa não pode ser evoluída, ela pode ser extremamente inteligente, mais do que qualquer um, mas a inteligência dela não é benéfica, é maléfica, né? Eu ainda vejo também, Marga, da seguinte forma: não necessariamente usar para o mal, porque tem muita gente que é muito inteligente, faz muita coisa boa em prol da humanidade, contribui bastante, né, a nível de serviços, a nível de tudo que essa pessoa tem de inteligência, mas muitas vezes falta um pouco da questão moral, porque a pessoa não acredita em nada além, acha que não existe nada além disso aqui, né? Dessa questão material que a gente vive. E é descrente de tudo. O ideal, e espero que um dia a humanidade possa caminhar para isso, é o progresso intelectual junto com moral. Aí a gente vai ter, né, essa questão que a gente vai lá na questão 1, que os mais inteligentes, né, o que tiveram a oportunidade de já ter a inteligência, possa ajudar quem não tem, e que isso passe a ser um processo natural. Mas isso da gente esperar que aconteça só vai ocorrer quando a humanidade tiver com esse equilíbrio moral caminhando junto com a questão intelectual. Que aí a gente vai poder olhar para o outro mais, que é a ideia, né? Do mais forte ajudar o mais fraco em todas as circunstâncias, e só assim a gente vai ter esse equilíbrio, né? Intelectual e É, moral, que é o que a gente espera você, que esse seu exemplo aí me fez lembrar uma palestra que eu vi, que eu recebi pelo celular no WhatsApp, e é de um médico conceituado. Ele faz muita palestra, ele desenvolve um trabalho bacana, assim, de ajudar as pessoas e tudo, mas nessa palestra específica que eu assisti dele, eu nem sabia que ele era ateu, ele é ateu, e ele faz uns questionamentos: quem é Deus? Por que as pessoas acreditam em Deus? Aonde está escrito que Deus existe? E aí ele faz questionamentos nesse sentido, que é isso que você falou. Ele é muito inteligente, ele ajuda as pessoas, mas assim, ele não está andando no equilíbrio
de desenvolver essa inteligência dele nesse sentido moral, espiritualmente falando, né? Porque aí ele é totalmente para o lado material e ele acaba tipo que não acredita realmente na condição dele humana, ele não acredita que Deus exista. E aí ele se questiona onde é que está esse Deus, onde é que é escrito, porque para ele o valor que existe é o que está escrito no papel, que algum homem, que na verdade a gente sabe que tudo isso foi algum homem que escreveu e passou para a gente. Então, ele não acredita simplesmente isso em Deus. E isso aí me fez entender assim. Espiritual. Você ficou só um pouquinho interrompida aí. Dá para voltar rapidinho para você concluir sua ideia aí? Quando eu vi essa palestra dele, eu peguei justamente nesse ponto em que, às vezes, a inteligência não é sinônimo de evolução moral, né? Não que ele seja uma pessoa que faça maldades, moralmente falando, materialmente falando, mas ele é o tipo São Tomé, só acredita nas coisas que ele vê que está escrito cientificamente provado, com estudo da ciência. Mas para o lado espiritual, Deus para ele não existe. Então, para a gente que acredita em Deus e sabe que tudo que a gente tem hoje veio de Deus e volta para Deus, então aí a gente pensa que a inteligência não está, como o André falou, andando, caminhando junto, moralmente, espiritualmente, falando em termos de evolução espiritual. Está meio distante, que é essa questão. Quando todo mundo estiver pensando da mesma forma e caminhando na mesma estrada, a gente vai conseguir chegar mais rápido, né? Não que ele faça um mau trabalho, mas a presença de Deus na vida dele não existe. Então, a gente percebe que existe esse distanciamento, né? Quando você só vai para o lado material e esquece do lado espiritual. A gente está falando o tempo todo de inteligência, e para eu ter essa inteligência intelectual, eu tenho que me esforçar, né? Mas lembrando, como explicar o retardamento mental? Essa pessoa que tem retardamento mental não tem a capacidade de desenvolver a sua inteligência intelectual. E para tudo se tem uma explicação. Qual é a explicação disso? Espiritualmente falando, essas pessoas foram pessoas que tiveram em outras encarnações um autoconhecimento e não usaram elas da forma correta. Que é quando nesse item do Evangelho, para quem puder depois dar uma lida, vocês vão ver que tem um trecho que fala do jardineiro que contrata um ajudante e ele dá o emprego ao ajudante, o ajudante vai contra ele com o instrumento que ele deu, com a enxada, e bate na cabeça dele, vai contra ele. E aí eles fazem, no trecho ele faz a analogia de que é a mesma coisa quando Deus lhe dá um instrumento de trabalho, nesse caso a inteligência, e você usa essa inteligência contra Deus. Então, assim, não que Deus vá estar lhe castigando, isso não existe, Deus não está te castigando, mas a sua conduta fez com que em uma outra encarnação você viesse desprovido dessa inteligência. Porque quando você teve essa inteligência, você não soube usar. Então, para que você vai ter essa inteligência novamente? Aí você vem em uma outra encarnação, nessa condição, para poder viver de uma outra forma e para dar oportunidade também às pessoas que estão dotados nessa existência com inteligência de ajudar essa pessoa, né? Então, Deus usa de uma forma magnífica, porque ele tanto usa a pessoa que usou mal, como ele usa essa pessoa como instrumento para as pessoas que estão encarnadas nesse momento ter a oportunidade de ter, não piedade, mas poder ajudar essa pessoa, né? Então, ele usa essa condição de duas formas, né? E até para a gente... Vai, Carlinha, pode falar. Não, só para complementar o que você falou, Margarete, como exemplo, a gente teria os hackers, os criminosos que são extremamente inteligentes e usa sua mente para o crime, para prejudicar outras pessoas, ou seja, não usa daquela inteligência, como você mesmo disse, em prol da humanidade ou em prol para desenvolver um determinado serviço ou ajudar a desenvolver a inteligência de outras pessoas, que no caso seriam os professores, ou até mesmo auxílio naqueles projetos sociais. Então, essas pessoas, né, usam do seu mecanismo de inteligência para o mal. Então, elas
acabam sendo, digamos assim, punidas, porque a lei de retorno é certa, né? A lei de ação e reação. Então, se hoje eu não reparar, né, o mal que eu cometi a outras pessoas, ou até a mim mesmo, em outra encarnação eu vou ter que reparar. Então, o mecanismo da idiotia é um mecanismo físico, só para a gente entender. É um mecanismo físico. O espírito que está encarnado naquele corpo, muitas das vezes são espíritos inteligentes, são gênios, estão ali limitado de expressar, manifestar a sua inteligência como uma forma de expiação, e por causa disso, muitos acabam cometendo o suicídio porque eles não aguentam aquele constrangimento, digamos assim. É a mesma coisa, aquele homem viril e foi limitado, né, a não manifestar mais essa habilidade toda. Então, ele não consegue lidar com essa situação, que é a forma de uma punição, mas a gente não vai tratar de punição, mas de uma reparação de algo que eu não usei adequadamente em outra existência. Eu acho interessante isso porque a gente vem analisar agora as patologias que acontecem no mundo encarnatório, que a gente às vezes ignora aquele ser ou despreza e não entende que aquilo ali faz parte de um processo evolutivo dele, né? Muitos até tem o pessoal também que tem dislexia, porque tudo essa patologia aparece, não é por acaso, gente. Tudo tem uma razão de ser. Então, quando a gente descobre a nossa patologia, a gente precisa descobrir o que é que traz aquilo por trás dessa patologia. A gente consegue, primeiro, aceitar melhor e desenvolver para que a gente consiga prosseguir, né? Porque é necessário. Todo mundo tem o seu processo reencarnatório, o seu programa, o que a gente vai passar e o que a gente precisa desenvolver, o que vai ser limitado. Porque a inteligência que a gente está tratando aqui é a que é desenvolvida e manifestada e a que é limitada, porque nem todo, a gente não vai saber tudo, Deus nos dá esse conhecimento gradativo, e a que foi sancionada, ou seja, ele deixou de existir a manifestação dela por um processo de reparação. Diga, André, eu lhe cortei, acabei falando de... Não, ia só falar em relação a quando vem, né, com essa limitação, é que a gente também esquece que é uma providência divina, né? Que muitas vezes essa limitação, eu não vou falar com certeza porque eu não tenho, né, essa capacidade, mas nos mostra, pelo menos assim, a grosso modo, que é uma permissão de Deus para que esse indivíduo ele não se comprometa e não adquira mais débito se ele for usar toda a sua inteligência. Já pensou? Ele já reencarnou, cometeu várias atrocidades com o uso da inteligência, volta em pleno vigor mental, e aí? Se ele contrair mais dívidas? Então, muitas vezes, o que a gente olha ali como, né, um coitadinho, não. Ele está sendo, naquele momento, né, como já foi dito, passando por essa expiação, para que ele possa rever essas questões e não contrair mais débitos que poderia comprometer ainda mais as futuras existências dele. Gente, só temos 10 minutos para finalizar. Eu encerro aqui. Alguém tem mais alguma coisa para comentar para a gente finalizar com a oração final? Por favor. É a gente poder, através desse conhecimento, se esforçar, né, para desenvolver cada um dentro da sua possibilidade, a sua inteligência, e procurar realmente desenvolver essa inteligência no sentido de uma coletividade, né, ajudando ao próximo, porque se a gente pensar dessa forma, a humanidade vai evoluir muito mais facilmente, porque a gente vai estar trabalhando em prol de um progresso, tanto moral quanto espiritual, em conjunto. Ok. Vamos finalizar nosso domingo, né? Agradecendo a Deus por estar com vocês mais uma manhã e que a gente consiga, que a gente tenha conseguido esclarecer um pouquinho,
do que a doutrina traz para cada um que está assistindo. Então, vamos fechar nossos olhos, quem puder, quiser, colocar água fluidificada para que a espiritualidade possa, né, energizar essa água e trazer o processo de cura através da água. Então, que Deus esteja conosco nessa manhã e mais uma semana que se inicia, que a gente possa desenvolver cada vez mais a nossa inteligência, sair do estágio de ignorância, para que a gente tenha atitudes e escolhas cada vez melhor. Que Deus esteja conosco hoje e sempre. E assim finalizamos a nossa doutrinária de hoje. Assim seja. Que assim seja. Uma boa semana a todos, que possamos realmente desenvolver para o bem a nossa inteligência e nosso desenvolvimento espiritual. E feliz 2022 a todos, né? Que a gente nem desejou. Isso aí. Que Deus fique com vocês e conosco também. Tchau. Bye, bye.